Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, essa live de hoje vai te fazer passar. Eu vou dar um gás em você que você não estava esperando. Vamos lá, galera. Como que você vai alcançar a aprovação nos próximos 6 meses? Não tem que estudar ano, não tem que estudar durante anos. Não precisa, porque os meus alunos alcançaram com menos tempo, eu alcancei com menos tempo, você pode alcançar. Qualquer um pode alcançar. Eu vou te falar agora que você está estudando da forma errada. Não é que o seu cursinho não é bom. Existem muitos cursinhos muito bons no país. Não é que o seu professor não esteja falando algo importante. Ele está falando algo importante. Mas nós, seres humanos, nós temos algumas limitações. A nossa memória, ela é limitada. Se eu te perguntar o que você assistiu ontem na televisão, mesmo que seja um programa muito legal, você vai ter dificuldade de lembrar. Então, se você tem dificuldade de lembrar de algo que você estava fazendo quando estava descansando, imagina lembrar de uma matéria que você está estudando. Então, você tem limitações, eu tenho, todo mundo tem limitação. Então, qual que é o seu foco? O seu foco não é entender tudo. O seu foco não é esgotar o edital. 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 Isso não vai te dar segurança. Você está precisando de segurança, de motivação, de incentivo e ele não vai chegar a você tentando esgotar o edital. Sabe o que vai dar para você segurança? Eu quero que você anota com muita atenção agora. Isso é muito importante. Eu já falei isso muitas vezes, mas você precisa internalizar isso na sua cabeça. Sabe como que você vai se sentir motivado, seguro para fazer uma prova e cada vez mais perto do seu objetivo? Primeiro, estabelecendo uma meta que você acredite que vai cumprir. Então, você vai ser aprovado nos próximos 6 meses. Claro, né? Você tem que analisar, poxa, meu concurso vai sair ou não vai? Se for sair, eu vou ser aprovado nos próximos 6 meses. Se você pegar a matéria do edital e as videoaulas que os cursinhos oferecem, provavelmente são milhares de páginas a serem estudadas. Muitas videoaulas. Você começa assistindo videoaula motivado, daí um pouco você começa a achar chato, cansa do professor, acha a matéria chata, cansa de tudo e você vai desistindo. E aí você não continua no seu objetivo. Você iniciou a sua jornada com uma energia lá em cima e logo em seguida ela caiu. Quando a sua energia cai assim, quer dizer que você não está empenhado e você vai acabar se sentindo frustrado. Como que você pode acabar com isso? Como que eu posso, com muito cuidado, falar isso com vocês? Porque isso vai fazer a diferença na sua jornada. Vai fazer muita diferença na sua jornada. Escuta com muita atenção. A sua segurança não vem de esgotar o edital. Você pode estudar todo o edital e você não vai memorizar tudo. Não vai memorizar tudo. Então, presta muita atenção. A sua segurança, gente, ela vem do número de questões que você acerta. Professora, como que eu vou acertar a questão? Se eu tenho que, para acertar a questão, ler milhares de páginas, assistir milhares de videoaulas. Você vai abandonar esse método. Você vai abandonar. Você vai estabelecer uma meta diária de resolução de questões todos os dias. Quantas questões você vai responder por dia? Você falou que em 6 meses vai passar. 6 meses são 180 dias. Se você responder 100 questões por dia, no final de 180 dias, você vai responder 18 mil questões. Se você tiver respondido 18 mil questões e o seu percentual de acerto vai aumentando a cada dia, né? No final desse período, você vai se sentir seguro, porque você vai ter dominado a sua tarefa. A sua tarefa não é dominar o edital. A sua tarefa é dominar as questões de prova. A sua tarefa não é dominar o direito. Não é. Ah, o ministro do STF domina o direito? Não. Vocês já viram algumas decisões dos ministros do STF? Tem muitas decisões absurdas. Então, gente, o direito é o quê? É uma ciência dos relacionamentos.
é uma ciência em constante construção. A ciência humana que regula as relações entre os seres humanos. Então, você não vai dominar o direito. Não vai. Você não vai dominar o seu edital. Não vai. Você vai dominar as questões de prova. Na medida que você estabelecer a sua meta de 100 questões por dia, no início você vai errar bastante. Vai errar. Continue. Você pensa que não está aprendendo, mas está. Anote em um caderno a resposta correta. Quando você anota, você está o quê? Reforçando uma conexão neural na sua mente. Tudo não é conexão, não é a memória, não são estímulos repetidos. Você não aprendeu a andar repetidas vezes tentando andar? Não foi assim? A memória não foi assim que você construiu? Hoje em dia você não pensa para andar, já é automático. Não é? Você já criou aquele conhecimento, já automatizou. E é isso que eu quero que você faça com as questões de prova. Você não vai mais ficar perdendo tempo com milhares de videoaulas, milhares de PDFs que falam que é resumido, mas não é. Se você aí tem que trabalhar, se você tem que pagar a conta, se você tem outros compromissos com a sua vida, né? E aí você vai perder a sua vontade. Dia após dia estudando materiais extensos, sem memorizar o que estudou, sem fazer questão, você vai se sentir cada vez mais desmotivado e vai desistir. Você vai desistir, vai sentir que fracassou, vai sentir que não é capaz, vai ver o outro que passou e você não passou, você vai se sentir pior. Isso, se sentir pior, é uma coisa que você não merece e não precisa para nada na sua vida. Para nada. Então eu vou te ajudar hoje aqui a acertar mais questões. O seu desafio é esse, acertar questões. A sua meta é essa, 100 questões por dia. Durante quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Sábado e domingo também. Sábado e domingo também. Você vai sim fazer essas questões e você vai sentir que isso vai te dar o gás que você precisa. Agora, professor, o que eu faço com essas questões? Estou fazendo a questão, acertei a questão. Acertou? Anota no caderno a alternativa correta. O seu cérebro não entende o não. Se eu falar, não pense na Torre Eiffel, o que você pensou aí? Na Torre Eiffel. Se eu falar, não pense num sorvete, o que você pensou? No sorvete. A sua mente não entende o não. Se você colocar não é a resposta correta, o que você errou, um caderno de erros, nunca vi tanta bobagem do que o caderno de erros. Meu Deus do céu, não faça um caderno de erros. Você está reforçando na sua mente algo que não está certo. Não faça isso. Como que eu vou fazer, professora? Acertei a questão, anota a alternativa correta no seu caderno, com palavras-chave. Não vai ficar anotando a alternativa toda. Você não tem tempo para isso. Você quer passar em 6 meses. Você não tem tempo. Você vai anotar as palavras-chave, as palavras mais importantes daquela alternativa. É isso que você vai fazer. Beleza, anotei, professora. Tô vendo que aparecem muitas questões sobre anulação dos atos administrativos. Sobre esse ponto, ele se repete. Poxa, faz uma página final do seu caderno. Grau de incidência, assuntos que se repetem. Anota, você está fazendo a sua própria estatística. Você vai responder 18 mil questões. Fica tranquilo, você vai ter sua estatística. Se você fizer assim, você vai ter sua estatística. Prof, mas e aí? Fiz muitas questões, mas como é que eu vou fazer essas questões com base em quê? Assista aulões, tem um monte de aulão no YouTube gratuito. Assista aulão, material mais resumido, material mais voltado para a prova. Professora, mas o aulão não é suficiente. Tem muita coisa detalhada que eu tenho que entender. Sim, tem muito detalhe que você tem que aprender, tem muita coisa que você tem que absorver, mas na medida que você for fazendo a questão, analisar a alternativa correta, estudar um pouquinho aquela alternativa correta. Você está entendendo que eu estou educando a sua mente a estudar o que está correto através das questões? Porque você pode ficar aí 2 anos assistindo as videoaulas do cursinho mais legalzinho do país, que você pagou R$3.000 para assistir.
Você vai assistir um mês, 2, daqui um pouco você desanima. Aí você vai desanimando, você vai desanimando, você vai desanimando. Depois de 2 anos, finalmente, quando você terminou de assistir tudo, você já não lembra de nada. Então, não é produtivo assim. Não faça isso. Treine a sua mente a passar. Então tá, prof. Vou fazer assim. Tenta hoje. Hoje você vai me dar 1 hora da sua vida. E você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o que eu tô te falando. Hoje. 1 hora só. Poxa, me dá o benefício da dúvida. Me dá o benefício da dúvida. 1 hora que eu tô te pedindo. Vou fazer questão. A questão via alternativa correta. Anoto no meu caderno as palavras-chave da alternativa correta. Prof, eu não entendo absolutamente nada dessa alternativa correta. Procure no Google, nos canais de estudo, né, assim, que você tem num livro, no PDF. Procura aquele conteúdo ali, da alternativa correta. Procure entender. Então, você vai estudar assim. E você vai treinar o seu cérebro a acertar a questão. O seu objetivo é esse. O seu objetivo é acertar questão. Para de tentar... nossa, estou lendo tantos livros, é tão interessante. É muito interessante mesmo, gente. O direito tem muita coisa legal. É muito interessante, mas você quer passar, não é? Você tem conta para pagar. A vida tá passando, não tá? Tá todo mundo viajando, passeando. E aí, a juventude tá passando. E as contas? E o seu filho? E sua família? Pô, você quer passar. Sem brincadeira, parou de brincar. Parou total. Agora, prof, uma grande oportunidade eu vou dar para vocês. Tá disponível gratuitamente 3 capítulos do meu livro. Esse livro, ele foi... Agora não é jabá, não. Por que foi genial esse livro que eu fiz? Porque ao invés de eu dar para o aluno milhares de videoaulas, igual todos os cursinhos fazem, ao invés de dar para o aluno milhares de páginas, de esquemas, de PDFs, para ele sentir que é resumido, eu fiz um livro com 300 páginas que responde a todas as questões de prova. Então, o que acontece? Não existe questão nem de nível médio e nem de nível superior que não seja respondida pelo meu livro. Por quê? Eu passei os últimos 7 anos da minha vida respondendo questões de prova. Quando eu respondia, eu comentava as questões. Eu comecei a pegar os comentários das questões e colocar esses comentários na ordem da disciplina. Daí um pouco eu tinha um livro de comentário das questões. E aí eu fui percebendo que alguns comentários, algumas respostas das questões se repetiam muito, porque as questões se repetiam. Então, ao invés de ter um texto tão grande de 1000 páginas, eu poderia, vou pegar essa frase aqui, vou acrescentar só mais algumas palavras, só mais um trecho, só mais umas palavras aqui, e ela vai responder mais questões. Poxa, vou pegar essa frase, vou juntar com essa outra, e aí esse parágrafo vai responder 1000 questões. Poxa vida, quer dizer que o livro não precisa ter 1000 páginas. Ele pode ter 300. Peraí, gente, um livro de 300 a pessoa estuda em 7 dias. E se eu encaixar todas as questões de nível médio e de nível superior, todas no meu livro? Meu Deus, os alunos vão estudar cada matéria em 7 dias. Se são 10 matérias, 12 para um edital, são 80 dias para esgotar aquele conteúdo. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Foi eureka. Então, gente, eu vou falar do meu material aqui porque eu não conheço outro método melhor. Mas eu não estou falando aqui de venda. O meu livro não está disponível, a gente está esgotado. Nós vamos lançar uma turma só em novembro. Novembro é a única turma versão 2022. Por que a única turma? A prof vai estudar em Harvard no ano que vem, então eu não estarei aqui. Então é a única turma. Se você quiser muito livro,
pode entrar na lista de espera. Já te explico como que você entra na lista de espera. Na verdade, já vou falar. Acesse o site www.gabrielaxavier.com.br e manda uma mensagem para esse número aí de WhatsApp. Eu coloquei aqui embaixo, curso pelo WhatsApp. Eu tô mandando para vocês, porque, gente, eu conquistei uma grande meta na minha vida. Né? Eu vou estudar na melhor universidade do mundo e eu tinha feito uma promessa. Que se isso acontecesse, eu ia dar aula gratuita, assim, que eu ia ajudar muita gente. Eu fiz uma promessa com Deus. Então, eu tô passando para vocês, nessa lista aqui de transmissão, audioaulas gratuitas para vocês, com a matéria de constitucional na ordem, fantástico, gratuito. É só mandar uma mensagem pro número 31987068889. Esse é meu número pessoal. Assim, eu não fico com ele o dia inteiro, não. Minha funcionária fica. Mas depois eu pego de noite. Então, vocês falam comigo mesmo. E eu fico super feliz, porque é tão gostoso, gente, essa troca. Então tá, dei os recados. Beleza. Prof, então eu tô realmente... Que bom que vocês amaram, gente, não tem ninguém... é um material... Eu não conheço. Então eu falo dele, não tô nem tentando vender. Eu falo dele porque não existe nada que eu possa explicar melhor. Não existe. Eu estudei, gente, todos os melhores livros do país para construir o meu. Eu passei os últimos 7 anos respondendo questão. Então, tipo assim, você imagina. Isso é um trabalho... O que eu fiz? Eu sempre faço essa analogia, eu vou falar de novo. Se você quiser sair de Belo Horizonte para ir para o Rio, você pode ir a pé, demorar 4 dias. Você pode ir de carro e demorar 8 horas. Mas quem construiu o carro? Pessoas que ficaram estudando, construindo um motor e tudo. Você quer construir um motor? Você pode construir um motor, mas você vai ter anos de estudo, de trabalho, né? Vai ser muito difícil. Mas você quer construir? Você pode. Você quer construir as suas estatísticas, entender o que é mais cobrado? Você pode. Mas você vai ficar alguns anos fazendo o trabalho que eu fiz. E você pode também sair de Belo Horizonte para o Rio em 1 hora em um avião. Mas você quer construir um avião? Você pode. Mas vai demorar anos de estudo e de esforço. Então, ao invés de você construir um avião, você compra a passagem de avião de alguém que construiu o avião. Então, gente, o que eu construí é o avião de vocês, né? Ao invés de estudar 3, 1 ano, 2, estudar lendo materiais enormes que você esquece, eu trago um material de 300 páginas que em 7 dias você lê, que tem todas as questões encaixadas todas. Se você achar uma questãozinha, uma só, que não é respondida pelo meu material, eu te dou R$1.000. Eu sempre estou oferecendo. Sempre ofereço. Então, mas ninguém nunca ganhou. Porque não existe. Então, por que estudar livros de 1000 páginas? Por que estudar PDF, que fala que é PDF resumido, mas tem 2.000 páginas? Por que assistir milhares de videoaulas se eu não tenho tempo? Se eu tenho que passar? Se eu tenho que pagar minhas contas? Se eu quero, resolver minha vida financeira? Né? Não é? Então tá, falei bastante. Vamos para a aula agora, porque eu não posso nunca falar com vocês, tomar o tempo de vocês sem ensinar algo. Né? Sem ensinar algo. Galera, quero falar com vocês sobre preâmbulo, ADCT e princípios fundamentais. Gente, olha só. Quando eu olho preâmbulo e ADCT, o preâmbulo cai mais. E o preâmbulo é tão fácil. Essa matéria é tão fácil. Que bom, nada se compara, né, querido? E nada... Gente, vocês estão vendo esse tanto de depoimento que a prof recebe? Eu nunca vi um trem desse, não. Realmente, eu nunca... É bizarro. É bizarro. Eu recebo... É igual a telecena. De hora em hora eu recebo depoimento. De hora em hora eu recebo depoimento. Tipo assim, é telecena. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre a Constituição. Vou te explicar de um jeito muito mais fácil. Galera que tem o manual. Antes de começar a estudar, aproxime o seu lado QR Code vídeo aula. Tem um aulão que eu gravei editado cada tópico do seu edital. Não precisa assistir mais do que esse aulão. Por quê? Nesse aulão eu explico toda a noção, a lógica desse capítulo, né? Toda a lógica tá aqui. O detalhe vai estar no texto. Como assim? Vamos lá, gente. Vocês já sabem. O que está em verde responde a 100 questões de prova.
O que está em amarelo, há 200 questões de prova. Você leu essa página aqui? Leu essa página? Aproxime o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas por essa página. Leu essa página aqui, aproxime o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas por essa página. Todo dia, página a página, é hora de responder questão. Todo dia. Como eu falei com vocês, vocês têm uma meta diária de 100 questões por dia. São 6 meses de estudo, 18 mil questões que vão ser respondidas. Se você responder 18 mil questões e não passar, pode me queimar na internet, falar mal de mim o dia inteiro. Pode me prejudicar. Não sei como me prejudicar, mas assim, pode fazer o mal. Não sei como. Mas assim, se você resolver esse número de questões e não passar, eu mudo meu nome. Mudar meu nome, eu gosto de Gabriela, mas eu mudo. É quase impossível você não passar se você fizer isso. Enfim, beleza. Então tá, professora, li essa página aqui, aproximei o celular desse QR Code. Prof, nessa página aqui eu fiz 50 questões. Anota aqui, resolvi 50, acertei 12, sei lá. Você vai colocar aqui, beleza, 12 não, né, gente? Resolvi 50, acertei. Como você está lendo a matéria e já respondendo questão, você precisa acertar pelo menos 90%, porque a matéria está aqui. Você acabou de ler, você já vai praticar a matéria. E você consegue agora filtrar qual banca que você quer, questões de qual banca que você vai fazer. Então, você tem que acertar 90%, porque você está acabando de ler, já vai fazer questão, a matéria está fresquinha na sua cabeça, é assim que você vai acertar mais questão. Você acertando mais questão, você vai se sentir muito mais motivado, muito mais animado, sentir que está no caminho certo, continuar, sabe por quê? Você acertou hoje 40, amanhã é dia de acertar 50, depois 60, depois 100, porque você pode muito mais do que você imagina. A verdade é que você pode ter tudo o que você quer, mas você quer pouco. Você quer pouco. Você acha difícil. Você pega umas verdades assim, é difícil. Essa professora deve estar mentindo. Não, vou pegar aquele cursinho que demora 3 anos para estudar. 2 anos. Não é? Você tá cheio de verdade aí, né? Cheio de dogma. E não adianta ter depoimento de aprovado. Não adianta eu ter um tanto de prova, um tanto de gente elogiando. Você tá cheio de certeza, né? Mas a sua certeza é ruim para você. 2 anos, 3 anos, sem dinheiro, sem passar. A sua certeza é uma porcaria para sua vida. Você escolhe no que você acredita. Você escolhe. E eu não tô falando isso para vender, não. Já falei com vocês. Vocês podem fazer hoje, está disponível no link da minha bio, gratuitamente, né? Tá disponível 3 capítulos do manual. Então corre agora na bio e me dá 1 hora do seu dia. Me dá 1 hora. Só quero 1 hora. 1 hora do seu dia, você vai lá e você vai estudar o capítulo gratuito. E aí você me conta o que aconteceu na sua mente. Faz questão de tudo quanto é tipo de banca. Sabe? Pega o capítulo gratuito, estuda, me conta depois o que aconteceu na sua mente. O que rolou? Tá? Me conta, 1 hora do seu dia, é pouco. Mas vai que eu tô certa, né? Vai que eu tô certa, que eu tô mesmo. Enfim, se você leu essa página aqui, respondeu questão, tá com dúvida? Aproxime o celular do QR Code áudio aula e escuta a explicação em áudio de cada página do material. Mas vamos lá, agora vamos explicar a matéria. Galera, a gente falou sobre preâmbulo, né? A Constituição, ela é formada pelo preâmbulo, pelo texto dela, que são aqueles vários artigos e dispositivos e direitos que a gente tem que saber, que eu vou falar deles daqui a pouquinho, e também do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Olha só, o que você tem que saber sobre o preâmbulo? Preâmbulo é uma posição ideológica do Constituinte, né? Quase que as crenças, né? A crença daquela Assembleia Constituinte, os valores daquela Assembleia Nacional Constituinte. Em 1988 foi formada uma Assembleia Nacional Constituinte composta por representantes do povo para elaborar uma Constituição Federal. E no preâmbulo está o quê, prof? Está o conjunto de ideologias, né, que aquelas pessoas ali que estavam escrevendo a Constituição tinham. Olha só, vamos ler o preâmbulo, aposto que ninguém nunca leu aí.
nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Olha, destinado a assegurar, qual que é o objetivo, qual que é a intenção? A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Galera, o que cai sobre isso? Olha, as palavras-chave já estão em negrito. O preâmbulo não tem valor normativo, não é norma. Como assim não é norma? Não tem força obrigatória, não precisa ser reproduzido nas constituições estaduais, não é parâmetro para controle de constitucionalidade, não é limite material para o poder constituinte derivado e não é norma de repetição obrigatória nas constituições estaduais e serve de parâmetro interpretativo. Como assim, prof? Galera, o preâmbulo é a posição ideológica, né? O que aquelas pessoas que estavam ali elaborando a Constituição, eles estavam ali reunidos para construir um novo Estado, uma nova Constituição, né? Que busca pelos direitos sociais, que prima pela fraternidade, pela boa convivência dos seres humanos em sociedade. Ou seja, é um conjunto de ideologia, tem uma posição ideológica nesse texto do preâmbulo. O preâmbulo não precisa estar nas constituições estaduais, não precisa ser reproduzido. E o preâmbulo não é parâmetro de controle de constitucionalidade. Como assim? Existe uma lei infraconstitucional, né, uma lei infraconstitucional que de alguma forma está ofendendo o texto que está no preâmbulo. Aí você ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade. Para falar que quem? Você não, os legitimados, né? Para falar que aquela lei é infraconstitucional, não é constitucional, é inconstitucional. Gente, estou falando infraconstitucional. É inconstitucional. Para falar que aquela lei é inconstitucional. Peraí, essa lei aqui está em desconformidade com o preâmbulo. Mas, gente, o preâmbulo não tem valor normativo, não tem força obrigatória, não é parâmetro para controle de constitucionalidade. O preâmbulo é só uma posição ideológica das pessoas que faziam parte ali da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, não cabe ação de quê, gente? Ação direta de inconstitucionalidade, não cabe a ADIM relativa ao preâmbulo. Ok, prof. O que mais que você quer falar com a gente? Sobre o ADCT. Então, sobre o preâmbulo, muito fácil. Todo mundo entendeu aí? Entendido, gente, sobre o preâmbulo? Me responde. Vocês estão interagindo um pouco comigo. Me responde. Me responde. Quero ouvir vocês. Para adquirir o livro, como é que eu faço? Gente, inscrevam-se na lista de espera. Número 319... Gente, tô ficando doida. Lista de espera. www.gabrielaxavier.com.br para se inscrever na lista de espera. Nós vamos ter uma turma em novembro. É a única turma 2022. Com o manual atualizado, mudou muito. Ah, prof, eu tenho a versão passada. Mudou muito, mudou assim completamente, é outro livro, é outro material, mudou demais. Com a nova lei de licitações mudou muito mesmo. Então, quem quiser e quem já tem o manual, entra também na lista de espera, www.gabrielaxavier.com.br. Ah, prof, ex-aluno tem desconto. Infelizmente, gente, dessa vez não vai ter, porque essa vai ser uma turma pequena, assim, do ano de 2022, não vai ser uma turma tão grande, porque a prof vai estudar fora. Então, vai ser a única chance de você adquirir esse material. Mas, sim, é o melhor material que eu já fiz. Melhor material. Melhor mesmo, assim, incomparável. Perto dos outros, né? A versão desse ano, a versão do ano que vem não se compara com a versão a versão do ano que vem não se compara com a versão desse ano, né? É muito melhor. São esquemas novos. É muito mais completo, tá muito mais simples, com mais questões, tá muito mais detalhado, tá bom? Alagoas, Arapiraca. Gente, minha língua tá enrolando hoje. Vamos lá. Continuando. Opa.
Opa! Continuando, gente, vamos lá. Fiquei, ó, girei aqui, fiquei de olho verde. Vamos lá, gente, continuando, galera. Vamos lá. Pessoal, quando eu falo de preâmbulo, o que você tem que lembrar? Posição ideológica da Assembleia Nacional Constituinte não tem valor normativo, não tem o que força obrigatória, não é parâmetro de controle de constitucionalidade. Prof, no preâmbulo fala sobre a proteção de Deus, mas e aí? A gente não está num país laico? Sim, o Brasil é um país laico, ou seja, o Brasil tem uma posição neutra no campo religioso. Você pode acreditar no que você quiser, né? Não é imposto uma religião aqui no Brasil. O Brasil é um país laico, é isso mesmo. Professora, mas por exemplo, a gente sabe da importância da religião na prática, né? Quando é estabelecido aulas de ensino religioso nas escolas, sim, mas podem aulas de várias religiões, né? Não de uma religião única e específica. Beleza? Ok. Ato das disposições constitucionais transitórias. Pessoal, olha só. Ato das disposições constitucionais transitórias. O ADCT faz parte do texto constitucional. O ADCT está no mesmo que nível hierárquico de uma norma da Constituição. Sim, faz parte da Constituição. O ADCT faz parte da Constituição. Só que, pessoal, o ADCT trata sobre situações transitórias. Por exemplo, existe uma mudança que está acontecendo, as normas do ADCT vão regular aquela mudança até que ela ocorra. E aí os artigos do ADCT vão exaurir os seus efeitos, né? Vão parar de produzir efeitos. Como assim? Na Constituição Federal, a gente estava prevista que após 5 anos da promulgação do texto constitucional, seria feita uma revisão da Constituição. Então, 5 anos após 1988, haveria uma grande revisão do texto constitucional. Beleza. Aconteceu, prof, essa revisão? Aconteceu. E ela estava prevista onde? Prevista no ADCT, porque o ADCT, ele regula essas situações em uma situação transitória, uma mudança, né? Vamos rever o texto constitucional, estava ali regulando aquela situação específica. Depois dessa revisão, o que acontece com esse artigo do ADCT que tinha essa previsão de realização dessa revisão? Esse artigo não produz mais efeitos. A revisão já aconteceu, estava lá prevista no artigo 3º do ADCT, a revisão já aconteceu, então aquele artigo não produz mais efeitos, beleza? Então aqueles artigos eles vão o quê? Produzir seus efeitos e exaurir a produção de efeitos. Não vão mais gerar nenhum tipo de situação nova. Ok. E quais são os fundamentos, prof, do nosso Estado, da República Federativa do Brasil? Gente, vocês já sabem, né? O macete, todo mundo já sabe, está cansado de saber. Só se diva plu. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e p de pluralismo político. Galera, esse artigo aqui, ele respondeu a 1.102 questões, né, dos últimos 10 anos, a gente analisou os últimos 10 anos, ou seja, ainda é um artigo que aparece muito nas provas. Claro que é uma questão muito manjada, uma questão dada, né, porque essa matéria é muito fácil. Como assim muito fácil, prof? Me explica, por exemplo, soberania. Pessoal, a República Federativa do Brasil não é um Estado federado, né, soberano. Como assim, prof, soberano? Não pode, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, editarem uma lei para o quê? Para ser aplicada aqui no Brasil? Não. A República Federativa do Brasil é o governo, é a ordem soberana aqui dentro. É a ordem soberana aqui dentro. Não pode uma outra ação, que é uma outra nação. Gente, eu estou enrolando a língua hoje. Não pode uma outra nação querer intervir nos assuntos internos do país. Não pode, porque a República Federativa do Brasil tem soberania, né, gente? É aqui o Estado federado, né, o Estado brasileiro vai o quê? Vai governar o povo que está no território brasileiro. Ninguém vai entrar aqui não, ninguém vai poder mandar e desmandar aqui não, beleza? Isso é soberania. Além disso,
Cidadania, pessoal, cidadania também é um fundamento da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque nós, cidadãos, nós participamos do processo, o quê? Processo político do Estado. A gente participa do ente público, porque pensa só, poxa, o ente público é público. Quem é dono da máquina pública? Eu, você, todo mundo contribui. A gente paga os nossos impostos em dia. Todo mundo contribui, gente, com a máquina pública. Então eu, você, todos nós participamos da vida pública também. Quando a gente, por exemplo, participa de um processo de eleições, a gente, de forma que indireta, nós estamos lá no governo. A gente elegeu aquelas pessoas para estarem lá. Então a gente exerce o nosso direito de democracia, de participar do processo eleitoral a todo momento. A gente pode também, nós cidadãos, né, a gente pode se unir e o quê? Propor uma iniciativa de lei. A gente participa da vida pública, a gente participa do Estado. Nós temos direito de cidadão. Inclusive a gente também pode o quê? A gente pode se candidatar. A gente também pode se candidatar. Podemos nos candidatar. Sim, participar tanto de forma que elegendo, quanto de forma eu quero me candidatar. Eu quero estar lá. Isso é possível sim. Beleza. Além disso, pessoal, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, valor central, né, da nossa Constituição Federal, que está ligado aos direitos sociais, está ligado às condições mínimas de vida de um ser humano, né, com dignidade. Isso é um grande valor que foi conquistado ao longo de anos. Eu já vou explicar para vocês esse processo histórico. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Gente, nós vivemos em sociedade, né? A gente vive em sociedade e nós, cada um tem um propósito, né? Cada um se identifica mais com uma determinada atividade. Eu sempre fui muito comunicativa, então para mim dar aula é, tranquilo. Sou comunicativa. Você tem algumas características, eu tenho outras. Você pode orientar a sua jornada profissional em conformidade com as suas habilidades. Você tem liberdade para escolher o seu trabalho. Liberdade de iniciativa para trabalhar com o que você quiser. Prof, essa liberdade ela é absoluta? Como é que funciona? Pessoal, a Constituição fala que você é livre para exercer o seu ofício em conformidade com a sua orientação pessoal, desde que atendida às qualificações que a lei estabelecer. Lembra disso, né? Essa norma constitucional é uma norma de eficácia o quê? Contida. Por que contida? Porque ela produz efeitos de forma imediata, entretanto, ela pode estar sujeita a uma norma infraconstitucional que contém a aplicação dela. Como assim? Você sempre quis ser advogado. Você estudou para ser advogado, você fez faculdade, você pegou o seu diploma, já pode atuar como advogado? Não, porque uma lei infraconstitucional estabeleceu que para exercer a atividade de advogado, você tem que ser aprovado no exame de ordem. Uma lei infraconstitucional está abaixo da Constituição, estabeleceu uma qualificação específica para ser advogado. Ou seja, na Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que atendido às qualificações, às especificações que a lei estabelecer. Ou seja, essa norma constitucional é uma norma de eficácia contida. Por quê? Ela produz efeitos imediatos, mas uma lei infraconstitucional pode conter a liberdade ali, pode limitar a liberdade somente para aqueles, no caso da advocacia, somente para aqueles que foram aprovados no exame de ordem. Entendeu a lógica? Beleza. Além disso, pluralismo político também é um fundamento da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque, gente, né, nós estamos em uma democracia. As pessoas pensam de um jeito diferente. Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito, né? Então existe uma pluralidade de ideologias, formas de vida, jeito de se posicionar perante a vida. Então você acredita numa coisa, eu não acredito. Existem tantos posicionamentos políticos, é por isso que existem várias legendas políticas. Pluralismo político, cada partido político vai representar a sua ideologia. Nós estamos em uma sociedade plural, beleza? Ok. Conceitos importantes, gente, para você não esquecer. Forma de Estado, forma de governo, regime de governo. Vamos falar um macete aqui. Forma de Estado. Pega o F de forma, mais o E de Estado, formando a sílaba fé. Fé de federação.
Como assim federação, prof? Nós adotamos o que, gente? A forma de Estado federado. O Brasil, né? No Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é formada por entes federados que têm sua autonomia política e autonomia administrativa. Prof, por que isso? Como é que foi? Por que chegamos nesse modelo, nessa forma de Estado? Já vou te explicar um processo histórico que é super interessante, a aula fica até mais legal. Mas sim, nós temos municípios. O município cuida de quê? Dos assuntos locais. O município tem autonomia política? Sim. O município vai eleger o seu prefeito? Vai. O município tem autonomia administrativa? Sim. O município tem seu próprio orçamento e verbas públicas? Sim. Os estados vão cuidar dos assuntos regionais, né? E também tem autonomia política e administrativa. E a União cuida das questões gerais. Beleza, já entendi como é que funciona essa federação. Se não houvesse o Estado federado, seria um Estado unitário, né? Num Estado unitário é o que acontece lá no Uruguai. Há um único centro de poder, mas não é assim que funciona no Brasil, não. Beleza. Sistema de governo, prof. Sistema de governo, macete. Pega o SI de sistema mais GO de governo, SIGO. A gente segue quem? Bem ou mal, a gente segue o presidente. Nós seguimos o presidente. Nós adotamos o sistema de governo presidencialista. Prof, como é que funciona esse sistema? Galera, quando eu falo de sistema, lembra de sistema de matemática? Aquelas variáveis x e y? Ou então aquela regra de 3, sempre quando eu falo de sistema, eu falo de duas variáveis, não é? Relação entre duas variáveis. Sistema nunca é uma coisa só, sempre estou falando de duas variáveis. E no sistema de governo eu estou falando da relação que existe entre o poder executivo e o... Como assim? Voltei. Quando eu estou num sistema parlamentarista, funciona da seguinte forma. Eu tenho um executivo que vai o quê? Desempenhar as funções de chefe de Estado lá na Inglaterra. A rainha da Inglaterra, gente, não é que ela fica lá bonitinha sem trabalhar, não. Ela trabalha. A gente até pensa que ela não trabalha, né? Eu pensava que ela não trabalha. Quando eu era mais nova, eu pensava que ela era só realeza. Não é que ela não trabalha, não. Ela trabalha. Inclusive, ser daquela realeza nem eu queria. Mas tá, ela trabalha assim, ela desempenha a função de chefe de Estado. O que é chefe de Estado? Chefe de Estado é aquela pessoa, aquela figura que representa a nação perante as outras nações. Então, perante as outras nações, a rainha da Inglaterra é ela que representa a nação inglesa. Beleza. Mas, prof, quem é que toma de fato as grandes decisões do governo? O primeiro-ministro. O primeiro-ministro está onde? No legislativo. Vocês estão vendo que no parlamentarismo existe uma cooperação entre o executivo e o legislativo? O executivo, a rainha da Inglaterra, exerce as funções de chefe de Estado, representa a Inglaterra perante as outras nações, e o primeiro-ministro desempenha as funções de chefe de governo. Chefe de governo é quem de fato governa, quem toma as grandes decisões do Estado. Só que aqui no Brasil nós adotamos o sistema de governo presidencialista. Aqui no Brasil o presidente, ele aglutina essas duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Ele exerce essas duas funções. Quando nós temos uma questão que envolve as outras nações, quem vai nos representar, infelizmente, é o presidente Jair Bolsonaro. Eu não ia falar da posição política não, mas ninguém merece esse presidente, ninguém. Quer dizer, ninguém, na minha opinião. Enfim, quem vai representar a nação, gente, é o presidente Jair Bolsonaro, que nunca fez nada no Congresso durante 30 anos. Uma pessoa, olha o nível de competência da pessoa que nos representa perante as outras nações. Olha o líder que a gente tem. Então, esse líder nos representa perante as outras nações. Meu Deus. Você imagina isso? Porque a gente aqui, a gente ainda tolera, porque o brasileiro ele tem síndrome de vira-lata. A gente acha que a gente merece coisa ruim, acha que merece ser maltratado, a gente acha, sabe? Só que imagina as outras nações vendo o Bolsonaro chegar. Tipo, já vem essa inteligência. Nossa Senhora. Que conversa é essa? Ele ou Lula? O Lula já passou. Gente, que conversa é essa? Enfim. Imagina as outras nações. Olha lá, vai chegar aquele cara. O que ele vai falar? Imagina, eu tô falando sério. Imagina. Deve ser uma loucura. Eu fico imaginando assim, deve ser uma loucura.
Exatamente. A gente tem que melhorar muito como povo, sabe? Para escolher melhor. Mas, enfim, o nosso presidente nos representa... nos representa perante as outras nações. Mas e aí, prof, e quem é que toma as grandes decisões do governo? Quem é que toma as grandes decisões do governo também é o nosso presidente. Então, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro representa a nossa nação perante as outras nações, meu Deus. E aqui ele também toma as grandes decisões. É ele que tá tomando, gente. É por isso que o país está do jeito que está. É por isso que o país está do jeito que está. Enfim, então por isso que a gente está nesse desespero. Galera, a gente tá só colhendo o que plantou. Pensa positivo, pensa que a gente é uma grande nação. A gente alimenta 1/6 do mundo. Sabe? Olha o tanto de gente inteligente. Só tem gente foda. Eu só conheço gente foda. Olha o nível do Brasil. Olha a beleza do Brasil. Pensa no nível, pensa nessa máquina que é o Brasil. E agora você escolhe alguém para gerir essa máquina. Se coloca, sabe assim, para de aceitar pouca bosta. Ah, a corrupção sempre existiu, todo mundo é igual. Para de aceitar pouca bosta. Se vê como, peraí, eu sou foda. Eu sou foda, minha nação é foda. A minha nação é outro nível. Sabe, gente, sério, na boa, quando a gente aceita, é o que vem. A gente colhe o que a gente planta. O Paulo Guedes vai ser muito bom. A política do Paulo Guedes. Gente, olha a política que ele fez para favorecer os próprios investimentos dele, que estavam em paraísos fiscais, em dólar. Então, para ele, quando o real caía, né? A queda do real foi muito boa financeiramente para ele. Isso é absurdo. Você tá entendendo que a gente não pode aceitar? Começa a se ver como foda. Sabe assim, eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Eles se acham mesmo, mas eles têm a vida que eles acham que eles merecem. Então é melhor se achar. É melhor. Eles se acham assim, a última Coca-Cola do deserto. E eles têm uma vida bem top. Então, gente... não vai aceitar coisa... mas pelo menos não é o Lula. Pelo amor de Deus. Nivela pra cima. Nivela pra cima. Nivela pra cima, galera. Pelo amor de Deus. Senhor. Senhor. Tá bom? Beleza. Continuando. Regime de governo. Nós estamos em uma democracia. Olha como é que tá relacionado. Regime, gente. Quando você vai emagrecer... Você vai fazer um prato todo colorido, né? Todo colorido você faz. Por quê? Você tá de regime. Você vai fazer um prato que tem verde, que é o alface, a cenourinha, o tomate, todo colorido. No regime, seu prato tem vez para um monte de cor. Você já viu? Já percebeu? Quando você tá engordando, comendo mal, geralmente você tá com uma massa, aí tem muito aquela mesma cor ali, né? No regime, o seu prato é todo colorido. Então, lembra disso. Regime democrático. Tem lugar para todo mundo. Além disso, o regime também, quando você está emagrecendo, é coisa do demo, né? Você fica irritado. Alguém já fez regime de verdade aqui? Quando você faz regime de verdade, gente, mas de verdade mesmo, não é aqueles regimes que você vai e volta, não. Regime de verdade. Você fica tão mal-humorada. Meu Deus, é difícil sobreviver, né? Então, você fica bem mal-humorada mesmo. Enfim, regime democrático. Galera, já são 9h30. Regime democrático. Todos nós participamos. Eu vou dar uma se candidata ao meu voto. Gente, eu nunca me candidataria. Nunca iria me candidatar. Não. Você pode fazer o bem de outras formas, né? Galera, essa live ela durou um pouco mais do que eu imaginava. Eu vou deixar ela gravada até 12h, porque o início dela é muito importante sobre como que você vai estudar. Sobre a galera do manual, olha como que você vai estudar. Se você vai fazer o download gratuito agora, no link da minha bio, acessa o download gratuito agora no link da minha bio. Vai fazer download desse capítulo. Leu essa página aqui? Gratuito. Aproxima o seu lado QR Code de questões. E aqui você vai anotar no final de cada página quantas questões você resolveu, quantas que você acertou. Você vai começar a fazer 100 questões por dia, durante 6 meses. No final de 6 meses, 18 mil questões.
Com 18 mil questões, você é aprovado em qualquer concurso público. Se não for, eu mudo de nome, pode me xingar, falar mal de mim, fazer o quê? O escambau. Prof, então tá, eu vou estudar assim. Li essa página. Partes em verde respondem a 100 questões, partes em amarelo a 200, partes em vermelho a 300. Prof, todas as questões de prova são respondidas por esse livro? Fininho, todas, dos últimos 10 anos, de nível médio e nível superior. Se você achar uma questão que não é respondida por alguma página desse material, eu te dou R$1.000. Ninguém nunca achou. Aí você vai anotando quantas questões você fez, quantas que você acertou em cada página. No final do livro, no final de cada capítulo, anota o número total de questões respondidas nesse capítulo, o número de acertos. Você está buscando 90% de acerto. Se você acabou de ler essa página e vai responder questão na hora, você tem que acertar pelo menos 90% das questões, porque as respostas estão aqui. É sua obrigação, é o mínimo que você pode fazer, é acertar 90% das questões. Então, leu essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, vão aparecer as questões na tela do seu celular. Tá com dúvida nessa página? Aproxima o celular do QR Code de áudio-aula. Tem uma áudio-aula explicando cada página do material que eu coloquei aqui para vocês. Dá uma olhadinha nas estatísticas, nos pontos mais cobrados. No início do capítulo, assiste a videoaula que eu gravei para vocês. É um aulão só que você precisa assistir. Não precisa assistir milhares de videoaulas não, que você vai esquecer tudo. Um aulão que eu dou a lógica total da matéria. O livro é todo colorido. Isso funciona para todos os capítulos. E ele responde a todas as questões. Como adquirir os manuais? Gente, eu vou lançar agora... e tem mapa mental também. Eu vou lançar agora, só em novembro, a versão 2022. Totalmente alterada. A professora mudou muito? Mudou tudo. Não tem mais um monte de coisa e tem coisa muito melhor. Na verdade, melhorou. Vamos dizer que eu dei um upgrade de... 70% melhor. Eu vou barbarizar, gente. Só que o que acontece? Eu vou estudar em Harvard ano que vem. Então, eu não vou criar muitas turmas ano que vem. Então, a gente vai lançar agora a turma de 2022. Beleza. Aí, tá vendo aqui no final do livro? Olha, vou mostrar pra vocês. No final do livro, eu tenho isso aqui. Prof, como é que eu compro? E como é que eu entro na lista de espera? Acesse o site www.gabrielaxavier.com.br para se inscrever na lista de espera. Vai ser agora em novembro, é uma turma só, não tem disponível agora porque esgotou. Teoria do poder constituinte. Gente, essas frases aqui respondem a 83% das questões de prova. Só que mudou isso também, porque a gente está com novas estatísticas com as questões novas. Esses são os artigos mais cobrados sobre poder constituinte. Você lê o artigo aqui, aproxima o celular do QR Code de questões, vão aparecer as questões que são respondidas por esses artigos na tela do seu celular. Isso vai te ajudar bastante a memorizar lei seca, porque 70% da sua prova envolve matéria de lei seca. Essas são as flashcards, as perguntas que mais aparecem nas provas e as respostas. Você faz a pergunta para você mesmo, tenta verificar se você acertou ou não. Tem 75% das questões do outro capítulo, eficácia e interpretação das normas. Esses são os artigos. Gente, só que o novo livro vem com cronograma personalizado, vem com filtro de questões, você vai poder fazer questão só da sua banca. O novo livro vem com todos os mapas mentais e esquemas das minhas aulas, que vocês estavam pedindo há muito tempo. O novo livro ele traz muitas novidades, está muito melhor, muito mais completo, no seguinte sentido. Surgiram novas questões e novas leis. Mudou muita coisa. Administrativo e constitucional mudou muita coisa. Principalmente licitações e contratos. Então, tá muito diferente mesmo. Se você quiser, é só se inscrever na lista de espera. E, prof, como é que eu entro na sua lista de WhatsApp? Pode enviar uma mensagem agora para o número 987068889 para receber dicas gratuitas. Eu fiz uma promessa, Deus cumpriu minha promessa, Deus honrou minha promessa e agora eu estou cumprindo minha parte. Eu falei que eu ia fazer... Gente, a minha promessa tem um número X, mas o número é muito ousado. Eu falei que eu ia passar, que eu ia aprovar um número X de alunos. Então, se você quiser receber, é gratuito. Beijo, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Não tá apagando.